Então, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso online gratuito de atendente de farmácia. Já deixa aquele like lá para você saber que você já assistiu esse vídeo, que você já estudou essa aula. Se inscreve no nosso canal para que o YouTube recomende mais vídeos nossos para você. E se tiver alguma dúvida dessa ou de qualquer outra aula, escreva suas dúvidas no comentário que eu vou ler todas, respondo a maioria. E aquelas dúvidas que eu achar que vale a pena eu estar gravando um vídeo, eu vou usar a sua dúvida para gravar mais vídeos, para melhorar cada dia mais esse nosso curso online gratuito de atendente de farmácia. Então, hoje nós vamos continuar aprofundando aí sobre medicamentos, né? São coisas muito importantes que você deve saber, assuntos muito importantes. Então, hoje nós vamos falar sobre medicamentos naturais, medicamentos alopáticos e medicamentos homeopáticos. Lógico que eu não vou aprofundar muito, né? Porque a nossa questão aqui é levar para o balcão e não fazer uma faculdade de farmácia. Então, o medicamento alopático é aquele medicamento que você tem na farmácia, né? Que é extraído o princípio ativo, que é extraído o fármaco, isola o fármaco, coloca dentro do medicamento, coloca-se lá todos aqueles componentes que nós falamos, né? Conservante, se for um medicamento líquido, aromatizante, corante, ou seja, você tem definido qual é o princípio ativo ou quais são os princípios ativos e qual é o fármaco ou quais são os fármacos, né? Além dos seus componentes para deixar o medicamento pronto para uso. Os medicamentos naturais você extrai direto da planta, mas você não tem um único princípio ativo, né? Você tem vários componentes químicos que uns vão fazer uma coisa, outros vão fazer outra, uns vão atacar num lugar, outros vão atacar em outro lugar, mas que a soma de tudo isso vai dar um efeito que nós esperamos, né? No caso, o medicamento diurético, ele vai liberar a urina para baixar a pressão. Ele pode ter outros efeitos, mas o principal é esse. Você pega, por exemplo, uma passiflora, que tem um efeito calmante. Ela pode ter outros princípios ativos que atuam em outras regiões, porém, o principal é a pessoa ficar mais calma. O ginkgo biloba, né? Ele é um vasodilatador cerebral, aumenta a circulação de sangue no cérebro e você, nutrindo melhor esse cérebro, acaba ajudando na memória, acaba ajudando, né, em muitas questões relacionadas à função cerebral. Porém, ele também tem alguma atuação em outros vasos do corpo, em algumas propagandas, né, divulgam ele inclusive para varizes e essas coisas. Porém, o efeito principal dele é cerebral, né? Então, ele não tem tanto efeito aí para os vasos periféricos. O guaraná em pó, né, muito utilizado aí por causa da grande quantidade de cafeína. Então, ele ajuda a diminuir o sono, às vezes a tirar o sono. Ele dá mais energia e disposição no caso dos treinos, por isso que muitas pessoas utilizam ele como pré-treino. Porém, ele não é a cafeína isolada, ele tem outros componentes químicos dentro dele, o guaraná. E aí ele pode estar, né, tendo alguns outros efeitos colaterais que a cafeína não tem. Então, qual que é melhor? O medicamento alopático ou o medicamento natural? Depende. Vai ter medicamento alopático que tem mais efeito colateral que o natural, porém, dependendo do medicamento natural, tem mais efeito colateral do que o alopático. E o medicamento alopático e o homeopático, qual que é a diferença? O alopático, se você está com uma diarreia, ele vai fazer um efeito contrário a essa diarreia, ou seja, ele vai causar uma constipação, ele vai diminuir o movimento que libera as fezes, né, o peristaltismo lá. E aí, então, você vai bloquear essa diarreia. O medicamento homeopático, ele vai causar um pouquinho mais de diarreia, fazendo com que o seu próprio corpo cesse a diarreia, né? Então, se você está com diarreia, o medicamento homeopático vai ocasionar mais diarreia. O medicamento alopático vai bloquear a diarreia. Se você está com uma inflamação, o medicamento alopático, ele vai bloquear essa inflamação. O medicamento homeopático, ele vai causar mais inflamação, para fazer com que o seu organismo recupere sozinho, tá? Então, o princípio do homeopático é o semelhante pelo semelhante. Então, ele vai causar mais os sintomas que você está sentindo ainda para o seu próprio organismo se recuperar sozinho.
O alopático não, ele vai pegar os sintomas que você está sentindo ou a doença que você tem e ele vai tentar bloquear esses sintomas dessa doença. Muitas pessoas preferem o homeopático pelo fato de o seu próprio organismo trabalhar na melhora daquela doença e o seu organismo ficar mais forte em relação a isso. Algumas pessoas não confiam no homeopático pela maneira como ele é produzido, tá? Não vou entrar aqui na questão. Eu já fiz faculdade de farmácia, já fiz essa aula na prática. Fica um pouco difícil mesmo de acreditar quando você vai fazer essa aula, porém, sabendo de quantas pessoas fazem uso, de quantas pessoas realmente melhoram com esse tratamento homeopático, você começa a acreditar, mesmo que na aula, né, você fique com um pouco de dúvida, tá bom? Então, também é um assunto um pouco complicadinho aí para quem está no balcão da farmácia, até para quem está na faculdade é um pouco difícil, né? Com as aulas práticas acaba ajudando um pouco mais, mas se ficou alguma dúvida, poste aí nos comentários que eu vou ler todas as dúvidas, eu vou responder a maioria. Aproveita que esse canal está começando a crescer agora, né? Eu já tenho outro canal que eu também posto essa aula, já tem muito mais pessoas lá, já tem mais de 15 mil inscritos, é difícil de eu responder todas as dúvidas lá, mas nesse canal que está começando agora, eu estou conseguindo responder todas as dúvidas ainda. Então, poste lá a sua dúvida, curte o vídeo para você saber que você já assistiu essa aula. Eu faço muito isso, né? Os vídeos que eu já assisti, normalmente eu curto, para se um dia esse vídeo aparecer de novo para mim, eu já saber se eu assisti ou não. Às vezes eu até posso assistir de novo, mas eu já sei que está curtido, que eu já assisti. Se inscreve no canal para o YouTube recomendar mais vídeos nossos. E se você tiver interesse, né, ao certificado, que tem uma taxa simbólica, né, o curso é gratuito, porém o certificado eu tenho um custo, eu preciso repassar, mas é um custo bem baixo, para ninguém falar que não vai pegar o certificado por falta de dinheiro, então vai ter um custo bem reduzido, uma taxa bem simbólica, e vai ter também aí o meu suporte, tá bom? Então, até uma próxima aula aí.